Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o Vitor Donaduzzi, que é o diretor institucional do Bioparque de Toledo, que é o maior parque científico e tecnológico em implantação aqui no Paraná, já entrando no seu quinto ano, né, Vitor? O Bioparque, né? Quinto ano. Quinto ano. Vitor, encerramos o bloco falando do pacote de alguns benefícios, né, que as empresas residentes que se instalam no Bioparque podem ter acesso, né, para elas evoluírem, enfim, e crescerem. Um dos serviços mais importantes dessa lista que você mencionou são as mentorias, né? Quem as ministra e como elas funcionam? As mentorias, elas são eu acho, dos nossos maiores benefícios ou dos nossos maiores diferenciais dentro de um parque tecnológico, porque o conceito de parque tecnológico no Brasil há muito tempo, ele foi um pouco banalizado em alguns momentos e imaginou-se que fazer um parque, não um parque tecnológico propriamente dito, mas aí se falou dos coworkings e coisas do gênero, que acreditava-se que para desenvolver inovação a gente jogava lá uma máquina de coca, uns puff, colocava uma música e ela vinha um monte de jovem lá com umas ideias malucas e ia sair inovação de lá. E a grande verdade é que a gente entende que a inovação ela é feita, sim, de cabeças brilhantes, de mentes que pensam não de forma fora convencional, da casinha, né? Mas que essas mentes precisam ser bem tutoriadas ou mentoradas para conseguir ir mais longe e mais rápido. E para se extrair delas também, né? A parte mais importante das ideias, né? A parte genial da coisa, né? Perfeito, até porque ideias sozinhas elas não fazem nada se elas não forem muito bem, se elas não avançarem muito bem. Tinha uma propaganda antiga que falava, potência não é nada sem controle. Então tem que ter as ideias, tem que ter o desenvolvimento, mas precisa também de um banho de loja na parte de gestão. E é isso que as nossas mentorias vêm para trazer, para cumprir essa demanda. E o grande diferencial dessas mentorias é que a gente traz hoje profissionais qualificados de mercado. Se eu te trago um profissional para falar, um mentor para falar sobre a área financeira, é alguém que faz aquilo no seu dia a dia, é alguém que sabe... Alguém de primeira linha dessa área. Perfeito. É alguém que sabe muito bem do que está falando e ele vai dizer não só o que a academia ensina, mas muito mais o que o dia a dia ensina e ele já viveu muito provavelmente aquela dor colocada ali. Então, este é um dos grandes diferenciais do Bioparque. E que eu acredito que ajuda tanto as empresas. Quais outros benefícios que você elencaria a que as empresas residentes podem ter acesso estando integradas no ecossistema? Nós já citamos, né, alguma coisa que é a questão da mão de obra, né, especializada, qualificada, até gerada pelas próprias instituições universitárias que estão lá dentro também, né? Com certeza. A mão de obra é uma das coisas que tem sido uma das buscas que as empresas fazem dentro do ecossistema. Uma situação que a gente tem conversado muito é sobre a parte de TI. Hoje fala-se muito do apagão de profissionais Sem de dúvida. TI. E o Bioparque vem... Até por tudo que aconteceu no Brasil e no mundo com a pandemia, que gerou uma grande demanda por esses profissionais, né? Porque as empresas foram se digitalizar, foram para o mundo virtual, né? E isso provocou uma demanda enorme desse profissional, né? Com certeza. É um profissional que acabou sendo muito demandado e que você não tem tanto ele formado. Então, o Bioparque vem para sanar isso. Como dito, o Bioparque é um parque científico e tecnológico on-demand side, então ele atua muito na dor existente. Então, nesse âmbito... Por demanda, né? Cursos... Também, né? Ele cresce também pela própria demanda que o mercado provoca, né? Com certeza. Nós, inclusive, estamos discutindo novos cursos para o Bioparque Educação. E uma das visões que a gente tem é a gente precisa escutar um pouco o mercado, o que o mercado precisa. Esse é o conceito. Então, um dos benefícios que existem é essa formação de mão de obra qualificada, que logo na sequência pode trabalhar nas empresas. E aí isso se engrena, eu vou dizer, e funciona bem tanto para as empresas quanto para as pessoas que vão, para os estudantes que vão se preparar lá dentro do Bioparque. A outra coisa que a gente já falou é essa sinergia, esse fato de respirar esse ar de inovação, né? Isso, essa convivência. E é muito legal porque hoje de manhã... Aliás, temos um grande exemplo, não querendo interromper, né? Só para a gente contextualizar, Vitor, que é o próprio Vale do Silício, né? Que exatamente é o local onde prosperam e proliferam, florescem as ideias. E é uma coisa que se retroalimenta, como se mencionou antes no primeiro bloco, né? Com certeza.
Sim, essa parte da interação das ideias, da inovação, isso é muito importante. E aí você citou o Vale do Silício, isso me traz uma outra coisa. O Vale do Silício ele foi fundado por um casal que queria também deixar alguma coisa para a sociedade. Um legado, né? Foi até Boston para entender o conceito do MIT, enfim, e voltou, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, foi a Universidade de Stanford, que foi fundada, então, no Vale do Silício. E aí É uma história bonita, né? Eles foram meio esnobados, né? Eles foram oferecer, acho que para uma outra instituição famosa. Eles eram um casal muito simples, né? Tem uma história bonita a esse respeito que vale a pena o telespectador pesquisar. Acho que essa é a história, né? Com certeza. E o que eu queria fechar as portas, era um casal que tinha muito dinheiro e queria fazer esse legado, né? E tiveram um filho que faleceu nessa época, então eles queriam deixar essa herança de alguma forma para a sociedade, e por isso teve a universidade, e a universidade ela se nutre da fortuna feita pelos seus fundadores. Isso por que eu estou se puxando esse gancho? Porque o Bioparque Educação ele também está seguindo nesse mesmo caminho. Então, meus pais estão em fase de começar a pensar sobre por exemplo, a herança, e uma coisa que a gente já discute dentro da família é que um pedaço dessa herança seja destinada para os filhos, mas um pedaço também fique para a universidade. Ou seja, para a comunidade, né? Para a comunidade. E o potencial disso é gigantesco, porque nós temos uma universidade que busca atender as demandas da região e que tem dinheiro para gerar uma educação de altíssima qualidade. Isso já acontece hoje, esse já é o início dessa situação, e já existe um plano de continuidade para que isso cresça e floresça. Então, de uma certa forma, daria para quase dizer que a gente se propõe a, de alguma forma, tentar ser uma nova Stanford, uma Stanford do Oeste Paranaense. Parabéns, Vitor. Parabéns a você e a toda a sua família por isso. Vitor, o Bioparque consegue avaliar hoje o crescimento e a evolução das empresas lá instaladas? Já é possível, por exemplo, mensurar esses resultados? Sim, com certeza. Nós fazemos um acompanhamento mensal dos indicadores das empresas, nós solicitamos a eles e de forma voluntária eles nos encaminham esses dados. Nós acompanhamos com as empresas basicamente o faturamento e o número de colaboradores, e disso a gente destrincha em alguns outros indicadores, como por exemplo o crescimento dessas empresas. E ontem, fazendo o levantamento da média, nós tivemos, nesse último mês, enfim, nos últimos tempos, nós tivemos mais ou menos 22% de crescimento dentro de todas as empresas em média. Então, tiveram empresas que talvez retraíram, tiveram empresas que avançaram muito mais do que 100%. Então, a média foi essa. A média foi 22%. A média é excelente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Agora, até porque o Bioparque precisa fazer isso, até para evitar fracasso de algumas dessas empresas que possam vir a ser socorridas em tempo, né? Porque faz parte do jogo também, umas andarem melhor que outras, né? Agora, não interessa também ao próprio empreendimento que haja um fracasso de algum negócio lá, né? Com certeza. O Bioparque ele cresce à medida que as empresas instaladas crescem, ele volta a crescer. É uma coisa que se retroalimenta. Então, o sucesso do Bioparque é o sucesso das empresas instaladas no Bioparque. Sem dúvida. Nesse âmbito, tem duas situações. Uma, que é de entender quem são as empresas que vão mais rápido e a gente tentar ajudar a acelerá-las, assim como também entender as que não estão funcionando muito adequadamente e tentar dar uma ajuda para que elas consigam ir bem. Então, vem nesse conceito. O Bioparque, por um lado, ele é uma coisa que a mim, pelo menos, é um pouco angustiante às vezes, porque a gente tem que tentar ajudar. A mentoria, ela parte muito do conceito olhos em cima, mãos fora. Então, eu ajudo, eu vejo. Mas você tem que levantar da cadeira, né? O empreendedor tem que fazer. Tem que fazer também a parte dele, né? Não vai receber tudo de mão beijada, né? Tem que desejar, né? Tem que desejar, e isso, inclusive, esse é um dos conceitos da mentoria, que o mentor ele não faz pelo mentorado. Ele ensina, ele ajuda. Não pode confundir mentoria, pelo que estou entendendo, Vitor, com uma babá, né? Exato. Exato. Isso são coisas diferentes. Sim. O mentor é um cara que ajuda muito, que ensina muito, que dá os caminhos. Isso. Mas quem vai realmente decidir percorrer ou não esse caminho é o próprio empreendedor. Você mencionou no início da nossa conversa uma novidade agora, que o Bioparque já vinha desenhando isso, mas agora está entrando numa fase de implantação, que é a incubadora. Qual será a finalidade da incubadora e quem ela vai atender? A incubadora é um projeto novo nosso.
Nós estamos agora passando pelo primeiro ciclo dessa incubação. Nesse primeiro ciclo, a gente novamente trabalhou com o conceito de lote piloto, então nós temos hoje 3 empresas incubadas. É um programa de 6 meses de desenvolvimento, é um desenvolvimento bastante intenso. O empreendedor, além de trabalhar dentro da empresa dele no seu horário comercial, eu vou dizer, ele precisa dedicar 20 horas por semana apenas para desenvolvimento em gestão e técnico também, então, para desenvolver um produto. Então, o conceito é que ele, ao longo desses 6 meses, ele ou desenvolva um produto ou serviço, ou então melhore esse produto, mas que ao longo desses 6 meses ele tenha esse produto no mercado, produto ou serviço no mercado. Obviamente, algumas empresas levam mais tempo do que 6 meses para desenvolver um produto. Por exemplo, se eu pegar uma indústria farmacêutica, posso falar de um ciclo de 5 anos, talvez, 5 ou 10 anos. Mas o conceito é que depois o empreendedor pode voltar novamente. Com isso, nós damos um caldo vitaminado para ele de gestão e também mentorias técnicas, se assim for necessário. E aí depois tem essa saída. Nós estamos agora para começar o segundo módulo, o segundo ciclo de incubação. Nós vamos dessa vez trazer 15 empresas. Esse ciclo já começa agora no começo de julho. E a incubadora é aquele processo em que a empresa é abrigada lá dentro, né? E ela recebe, então, toda essa assistência, tendo, evidentemente, um projeto interessante, bem avaliado, que vocês fazem, evidentemente, uma análise, se tem perspectiva, se tem viabilidade, para ela, daí para frente, caminhar com os seus próprios passos, né? Com Por certeza. isso que ela tem um prazo dentro da incubadora, não fica para a vida inteira lá, né? Com certeza. Ela vem no conceito de que você tem que ter um projeto, uma ideia legal, que seja viável. É analisado todo o contexto, eu vou dizer, da empresa ou do projeto, porque muitas vezes não existe uma empresa formalmente concebida, mas a gente avalia muito também o próprio empreendedor, a dedicação do empreendedor. A gente entende que tem empresas e projetos que talvez não tenham se desenvolvidos. Isso a gente aceita. O que a gente não aceita, em hipótese alguma, é alguém que não tem o interesse de crescer. Isso para nós, é um fator excludente. Vitor, a conversa está excelente, mas está chegando ao fim do nosso tempo. Eu não queria encerrar o programa, muitos telespectadores certamente vão se interessar em entrar em contato, né? Até para conhecerem melhor o empreendimento e até se habilitarem. Empreendedores que estiverem nos vendo, eventualmente tenham alguma ideia interessante, se encaixem dentro evidentemente, dos pré-requisitos do Bioparque. Então, eu quero deixar aqui contato pelo site www.bioparque.com.br/empresas, se você for um empreendedor, né? Ou pelo telefone, que também é WhatsApp, né? 45 20 36 36 12. É isso, né, Vitor? Para quem estiver interessado em se tornar um residente do parque, né? Que eu acho que esses contatos são suficientes, né, para Com certeza. Posso ter acesso lá. Né? Com certeza. Eu até deixo até o convite para mais do que isso. Se quiser ser residente, aí estão os nossos contatos. Agora também, para quem quer conhecer um pouco o Bioparque... Pois é. Como é que funciona o programa de visitas lá? Nós, por esses contatos mesmo? Por esse telefone, por exemplo, o pessoal consegue marcar uma visita, tanto para quem isso tem interesse... Isso é tudo organizado, né, previamente. Investir, né? Sim, claro. Até nessa questão de pandemia, a gente tem toda uma fase de organização. Mas isso serve tanto... A gente consegue depois encaminhar lá dentro, tanto para a parte de compra de terrenos... Quero entender o Bioparque, quero saber o que é isso. Nem falamos dessa questão imobiliária, que já foi objeto de outras entrevistas nossas aqui, né? Que o projeto foi lançado ano passado, que é toda a área imobiliária, onde as pessoas poderão residir, construir, alugar. É isso aí também, né? Que é a parte... Na verdade, o Bioparque será uma cidade, né? Caminha para ser uma cidade com um lugar para estudar, para residir, para trabalhar, enfim, e ter uma qualidade de vida interessante lá, né? Com certeza. Ele vai ser uma extensão da cidade de Toledo, ele já é pensado nesse conceito. E sim, é um lugar para morar, estudar, produzir e se divertir. Meu pai sempre fala muito isso e, assim, tá ficando muito legal. Eu entrei no Bioparque há 1 ano e é muito bacana poder dizer que o Bioparque que eu estou hoje é completamente diferente do Bioparque do ano passado. E, assim, a evolução lá é realmente a olhos vistos. Parabéns mais uma vez. Não é só a região oeste que ganha com um projeto colossal como esse, mas o Paraná e o país. Né? Parabéns mais uma vez a você e a sua família, Vitor. Entrevistei o Vitor Donaduzzi, diretor institucional do Bioparque de Toledo. Boa noite, obrigado pela audiência, bom final de semana e até o próximo sábado.
Jogo Aberto. Oferecimento